Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, queridos. Sexta-feira, 21h33, e nós estamos aqui entrando agora na sua casa para a realização do 43º episódio do Crosscast. Você já é seguidor do nosso episódio? Você já segue aqui o nosso canal? Eu vou fazer um apelo. Estou apelando ao seu coração que antes de estar participando do projeto dessa noite, não se esqueça de se inscrever no canal. A produção está colocando agora aí, não é? As informações para você. Se inscreva agora no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e também receber as notificações, porque toda vez que a gente colocar um novo episódio no ar, ou também colocar um shorts aí durante a semana para você se deleitar num pequeno recorte do que foi o programa anterior, por favor, não deixe de receber essa notificação. Seja um seguidor. E se você está gostando do trabalho, dá um like gostoso para a gente poder saber que você avalia bem o nosso trabalho. E se você não gosta, está achando muito ruim, dá um dislike, fique à vontade. A sua crítica também é muito importante para a gente poder consolidar aqui o nosso trabalho e o projeto da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Irmãos, episódio 43, 30 de agosto, né? Estamos terminando o mês de agosto, 2024 está indo para a conta, daqui a pouquinho, né? Você tem o mês 9, 10, 11, 12, 4 meses e o ano termina. E o que vamos discutir hoje? Recebemos dos nossos irmãos que participam das nossas redes de interação e também de pesquisa a ideia de que nós deveríamos conversar um pouco sobre o que significa não julgueis. O que esses irmãos estão procurando aí? Vamos botar uma trilha sonora e vamos acompanhar aí, por favor, o que é, na verdade, o assunto do dia hoje. Mateus capítulo 7, ensino do Senhor Jesus, Sermão do Monte. Mateus 7, 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. E aí, pessoal? Não julguem para que vocês não sejam julgados. O que significa isso? Na verdade, eu percebo que muita gente hoje não tem a mínima noção do que isso significa. Quando você vai falar com uma pessoa sobre um erro, um desvio moral, uma coisa absurda na conduta e na ética da pessoa, ela diz, não me julga não. Eu digo, como assim? Então, na verdade, não julgueis significa o quê? Não julgueis seria o incentivo e promoção de uma ética relativista? Será que é isso? Muita gente defende isso, que se você ler assim e diz, não me julga não, que você não pode me julgar, você está promovendo um incentivo a uma ética relativista. Algumas pessoas também acreditam que não julgueis pode significar que nós devemos ser indulgentes diante de um pecado ou falha grave do próximo. Mas a Bíblia ensina indulgência com a falha grave do próximo? Não tem que haver arrependimento, perdão, conserto mínimo do que se fez ou do que se faz, não há reparação? Então, de onde viria, por exemplo, o conceito de pecado e arrependimento se o que ele faz não pode ser qualificado como pecado? Eu acho que talvez não por mim, né? Pela Bíblia, mas perfeito. Quando interpretamos errado, complicado. Não julgueis. A verdade é que não temos conhecimento suficiente para julgar imparcialmente, nem temos poder para condenar ninguém. Isso é verdade. É duro, mas é verdade. Esse julgamento subjetivo, temerário e tendencioso nunca deve ser praticado ou mesmo aceito por um súdito de Jesus e um servo do reino de Deus. Mas a verdade é que o Senhor Jesus não tinha nenhuma intenção e em nenhum modo ele intencionou dizer que proferir um juízo desfavorável sobre a conduta e opinião errática de alguém é errado. Não foi isso que ele disse. A Bíblia, na verdade, diz que devemos julgar. Julguemos todas as coisas, 1 Tessalonicenses 5:21, para reter o que é bom. Mas será que esse texto tem a ver com Mateus 7? Olha, parece que não. Uma coisa está no relacionamento pessoal, a outra numa questão de uma exegese doutrinária ou de uma heresia ou de uma doutrina que entra na igreja. Confesso a vocês que agora bateu uma dúvida aqui e graças a Deus tem convidado hoje para nos ajudar. Bom, devemos provar os espíritos. 1 João, capítulo 4, versículo 1. O que é pôr à prova os espíritos se não emitir um juízo sobre um e sobre outro? Definir a diferença entre heresia e apostasia é fundamental.
Mas o que isso tem a ver com Mateus 7,1? Não sei se tem a ver. Bom, gente, diante desses dilemas todos aí que o nosso Roxa aqui já viveu aqui agora, só para pensar o tamanho do assunto do dia, não julgueis, para que não sejais julgados. Para tratar do assunto, convidamos hoje um especialista, alguém realmente muito piedoso, um servo de Deus, uma pessoa maravilhosa na sua vida, na sua conduta, na sua postura, na sua igreja, na sua família. Nós queremos pensar um pouquinho com ele, convidado do dia, pastor Wilson Franklin. A câmera vai mostrar um pouquinho para você conhecer quem é o convidado. Ele, pastor Wilson Franklin, é pastor auxiliar da Igreja Batista do Parque São Basílio. Ele é teólogo. Ele é THD. O que significa isso? Doutor em teologia. Ele é THM, mestre em teologia. É engenheiro, físico, matemático, é um estudioso, pensador, escritor. Ainda agora aqui no off do programa eu conversava sobre um livro novo que ele escreveu e nós vamos pensar em logo você ter esse livro e quem sabe será um dos livros que vai patrocinar um dos nossos próximos episódios. Para dar boa noite a você, com a palavra do Dr. Wilson Franklin, pastor do Dr. Wilson Franklin, para dizer aí da alegria que tem de estar aqui. Eu que levei 43 episódios para capturá-lo, para conseguir trazê-lo aqui e fazê-lo sentar nessa cadeira. Seja bem-vindo, pastor Wilson Franklin, seu boa noite, a sua saudação ao pessoal que está em casa nessa sexta-feira. Boa noite, meus manos e manas que estão nos ouvindo, ao meu querido pastor Carlos Elias e a nossa produção, e todos vocês que nesse momento agora colocam um pouco do seu tempo aqui, e eu garanto para você que você não vai se arrepender, tá? Então, meu boa noite especial para todos vocês e nos acompanhe até o final, que no final nós vamos ter uma surpresinha para você. Amém. Muito obrigado. Pastor, a gente não faz nada aqui sem orar, diz o Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Nós vamos pedir a bênção do Pai e depois, isso é muito importante. E depois da oração nós vamos começar o nosso programa. Se eu puder fazer uma oração, eu conto com a sua oração sobre o projeto que vamos desenvolver aqui hoje. Vamos orar. Santíssimo Deus, nesse momento nós nos colocamos em Tuas mãos, nessa sexta-feira, Senhor Deus, colocando os projetos aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, do pastor Carlos Elias, de toda a sua equipe de líderes, para que possa ser não um projeto que avance, mas sim um projeto que avance no Teu reino, um Amém. projeto que traga bênçãos e crescimento Amém. dos nossos irmãos e também que a igreja avance sobre as portas do inferno. Oh, Deus. Fica conosco nessa noite para que possamos, mais que entender, compreender a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor, o senhor viu aqui quando eu coloquei o assunto do dia, e eu confesso que tudo aquilo ali é dúvida minha mesmo, não tem enfeite aqui, não sai nada, é do coração. É claro que eu tomei nota para não esquecer, mas o que minha mente perguntava, eu quis passar como possibilidade também do ouvinte ter as mesmas dúvidas. Agora, de fato, qual seria, pastor, de fato, a interpretação bíblica contextual e também o que chamamos de a interpretação hermeneuticamente correta para essa expressão não julgueis para que não sejais julgados? Qual seria, de fato, uma correta interpretação e a melhor hermenêutica contextual desse texto? Esse tema ele é muito profundo e até libertador. Uhum. Eu escrevi há pouco tempo atrás, um artigo com o tema O Poder Transformador de Não Julgar, a Verdadeira Liberdade Interior. E eu queria ler aqui só a introdução e quero deixar, não sei se é possível, que esse artigo fique um link para... A gente coloca. Para as pessoas, se quiserem... A gente coloca um link, se o senhor determinar. Tá? Imagine um mundo onde cada pessoa é vista com os olhos de profunda compreensão e aceitação, onde a primeira reação não é o julgamento, mas a empatia. Em nossos dias, inundados por opiniões instantâneas, julgamentos rápidos, os ensinamentos de Jesus ressoam como um desafio revolucionário: não julgueis. Mateus 7,1. Confesso que ao longo dos anos, essa ideia me desafiou profundamente. Como podemos viver sem julgar? Como podemos discernir entre o certo e o errado, o bom e o ruim, sem fazer julgamentos? Essa foi uma questão que me perseguiu e talvez também persiga você. O que significa não julgar, né? Então, o que seria? A primeira pergunta, né? Qual seria, de fato, a correta interpretação contextual para o versículo não julgueis para que não sejais julgados?
A interpretação bíblica correta para não julgueis para que não sejais julgados está profundamente ligada ao contexto de como vivemos nossas vidas e como tratamos os outros. Jesus está nos alertando que a maneira como julgamos os outros refletirá diretamente em como seremos julgados por Deus. Isso não significa que devemos ignorar o discernimento ou o julgamento moral necessário, mas sim que devemos evitar o julgamento crítico e hipócrita. Ao invés de procurar defeitos e pecados nos outros, devemos focar em reconhecer nossas próprias falhas e trabalhar para o melhor do nosso coração com as nossas ações. Então, perceba o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Ele nos leva, primeiro, porque o julgamento ele está muito ligado a uma condenação. Uhum. Então, imagina, você vai caminhando pela rua de bicicleta, alguém esbarra o carro por uma displicência e a primeira reação, então, que vem à mente é de você reagir. E aí eu quero lembrar que há um livro muito interessante do Daniel Kahneman, um psicólogo americano, Duas Formas de Pensar, Rápido e Devagar. Ele diz que o pensamento, nós seres humanos, nós temos uma forma muito de pensar rápida, quase no piloto automático. Uhum. Então, alguém te dá uma cutucada, você reage imediatamente. Isso é o pensamento rápido. O pensamento devagar é aquele pensamento que leva à reflexão. Quando nós viemos dirigindo para cá, nós viemos quase que no piloto automático. Eu enfrentei um pequeno engarrafamento. Quando chega no engarrafamento, eu saio do pensamento rápido e passo para o devagar. Passo a observar as coisas aqui no Rio de Janeiro. Então, passo a observar do lado como é que está, se tem alguém se aproximando ou os perigos que estão nos rodeando. Então, essa forma de julgamento com condenação é isso que ele quer, que o versículo quer nos identificar nessa forma de pensar. Pastor, só uma parte, eu sei que o ouvinte às vezes não gosta que eu interrompa, mas eu queria fazer aqui não só um monólogo, mas uma conversa. Não é um monólogo e Sim. Não faz sentido se eu não puder interagir com o senhor. Há uma questão que o senhor colocou que na minha parte me chamou muita atenção aqui, eu pergunto se isso se explica. O senhor está me dizendo, está lá dirigindo, vem uma bicicleta, uma moto, bate no seu carro, a sua tendência imediatamente é abrir a porta e você não viu? Você não viu meu carro? E não sei o que e tal. Arranhou, ou um ciclista, né? Será que não? Eu acho que quase todas essas perguntas já estão respondidas, né? Se ele pudesse se livrar, ele livraria. Se ele tivesse visto, pudesse sair, ele não bateria e tal. Mas a gente já chega acusando. Agora, o que o senhor está me dizendo é que, de alguma forma, quando eu já não saio para o julgamento crítico, se eu me levantar pensando mais, eu posso pensar, será que esse indivíduo não está aflito com problemas na mente que lhe cegaram os olhos? Será que ele não está indo para alguém que está morrendo e vai socorrer? Se eu puder pensar em outras coisas, que não simplesmente o fato que eu sou agredido, mas a minha pauta, o meu olhar estiver para o outro, um olhar mais compassivo, mais misericordioso, eu emito melhor juízo do que está acontecendo. Seria isso? Exatamente. Olha, a sua interpretação foi precisa, muito precisa. Nesse aspecto. E ainda temos no Brasil um problema de segurança pública, que é a segunda etapa. Então, pode também, vamos pensar numa segunda alternativa assim, menos boa, que seria, vamos supor que alguém faça uma provocação para que a gente saia da segurança do nosso carro e tente reagir. Você, ao querer emitir um juízo, já se põe em risco. Você poderia estar ali aguardando, exatamente. protegido. Então, o conceito manda esperar um pouquinho. O conceito manda esperar um pouquinho e entrar nessa forma de pensar devagar, de reflexão. De pensar, de reflexão do momento. Porque toda reação rápida, ela é uma reação normalmente de defesa. Então, eu diria até que é uma reação de autodefesa. Ela precisa ser exercida em momentos de extrema, digamos assim, de extrema necessidade. Vamos supor que se a sua vida está em risco, você tem que reagir rápido. Se você está prestes a cair num precipício, você tem que reagir muito rápido. Então não há como reagir rápido e se afastar desse precipício. Agora, no contexto no contexto do relacionamento social, das relações interpessoais, nós precisamos estar preparados, e até a Bíblia nos recomenda, para responder de forma adequada.
de forma, digamos assim, com compaixão, que no decorrer Eu pude ver numa das notas que eu fiz quando li o Sermão do Monte que não julgar é uma ordem para parar de procurar por pecados no outro, uma ordem clara para parar de procurar por pecados no outro e parar de dilacerar o outro quando encontra um pecado. É melhor olhar para o teu e corrigir o teu do que toda hora olhar para o outro com condenação e dilacerar e condenar o tempo todo a pessoa, quando na verdade o texto diz que os seus pecados são muito maiores. Essa é uma hermenêutica bem simples e bem conceitual do texto. Perfeito. Tá muito perfeito. Infelizmente, nós temos às vezes um problema, como todo grupo social, nós como igrejas, digamos assim, há uma tendência natural do ser humano de ser muito crítico. Sim. E, infelizmente, nós aceitamos muito mais as críticas que chegam, digamos assim, que nos trazem essas críticas e às vezes até críticas desproporcionais e desonestas, como algumas maledicências e até mesmo algumas calúnias que nós sofremos, e isso é bem recebido, infelizmente. Eu falo com tristeza que eu tenho observado que no meio cristão essas coisas têm uma receptividade alta, enquanto que no sentido de desconstruir as pessoas. Então, o julgar já é esse julgar condenatório, que Jesus está dizendo, olha, não faça isso, porque eu vou julgar vocês na medida em que vocês julgam. E aí perceba que o inverso, quando se percebe que tudo aquilo era simplesmente uma questão... era uma inverdade, não se tem digamos assim, o mesmo ímpeto e a mesma força para construir o que foi destruído. Eu entendi de alguma forma que todos os nossos grandes intérpretes e hermeneutas estão realmente somente na interpretação contextual e conceitual do texto ali. A grande maioria está. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando li um texto que o senhor escreveu, o senhor chegou a citá-lo aqui no início do programa, eu tive acesso ao texto todo, e de mais de 12 comentários que eu li, eu não achei nada parecido com o que o senhor colocou lá. E eu falei, olha, o pessoal está fazendo teologia, a hermenêutica do grego, né, do contexto, do Sermão do Monte, de todo o conjunto do sermão, mas está faltando ler o homem. Como o homem, quando lê isso, percebe e se questiona. E o senhor colocou alguma coisa lá que me chamou a atenção no texto do senhor lá, que seria possível interpretar o ensino como um convite a não exercitar como primeira reação o julgamento, já não emitir direto um julgamento, mas naquele momento partir para a empatia, compreensão e aceitação. Foi o senhor que disse isso lá no seu texto, sim, né? Sim, não exercite como primeira reação o juízo. Imediatamente isso é bom ou ruim, me fez mal, tal, isso é certo ou errado. Guarde um pouco, segure um pouco, seja empático, que você vai entender muito mais do que está acontecendo com ela e talvez você crie muito mais pontes para ela reconhecer o pecado, para ela descobrir que está errada e, obviamente, ela vai passar a compreender o universo como você compreende ou compreender o ensino como você compreende e até aceitar o que você tem a dizer. O senhor parte do pressuposto que a empatia, né, é melhor do que o juízo. É isso, pastor? Olha, 100%. Eu quero citar só um fato, um pequeno fato que aconteceu comigo. Eu estava na Barra uma vez, o tempo estava chuvoso, e aí eu parei num semáforo e uma pessoa veio e esbarrou no meu carro atrás. Eu soltei tranquilo e a pessoa disse, não, olha, foi sem querer. Eu falei assim, não, fique tranquila, não tem problema não. Amassou um pouco o carro e aí eu falei assim, fica em paz, está tudo bem, você está bem. Então, e nos tornamos até amigos em relação a isso. Permite aqui, ele não encontrou um juiz, ele encontrou um pacificador. Exatamente. Está no sermão. Está no sermão, Coisa que eu percebo que não está se encontrando hoje. Todo mundo gosta do juiz, mas não do pacificador. Exato. Do empático, do compassivo, do misericordioso, dos misericordiosos. Está em falta no mercado hoje, está em falta nas igrejas hoje. Aprendemos muito justiça, mas não misericórdia. Quero ouvir. E ainda tem uma coisa, o bem-aventurado, ele significa também abençoado, sim, né? Então, sim. nós somos abençoados por Deus por exercer esse tipo digamos assim, de atitude.
Eu tenho, nessa minha vida cristã, já tenho 22 anos de pastorado, aproximadamente uns 45 anos de vida cristã. Sim. Eu tenho, assim, trabalhado nesse sentido de o que é o sucesso na perspectiva de Deus. Né? Então, para nós aqui, o sucesso é o tamanho da sua conta bancária, a fama que você tem, mas para Deus, o sucesso é o quanto mais parecido eu estou me tornando de Cristo, da pessoa de Cristo. Então, eu tenho trabalhado hoje, às vezes eu penso assim, não, é melhor eu ter paz do que eu ganhar uma questão. Porque não é só o problema, vamos pensar naquele fato lá da bicicleta que foi esbarrada, né? Foi um esbarro, não aconteceu nada, mas o evento em si, ele causa menos sofrimento do que o que fica ruminando na nossa mente. E aí vem a questão mental, que é o seguinte, veja como a Bíblia é um tesouro riquíssimo, esse problema mental. Pense você, meu ouvinte, se os problemas em si, eles causam menos dificuldades para você do que a sua reação. A sua reação aos problemas, ela é muito pior, porque fica aquela coisa ruminando na sua mente, você não para o seu pensamento, atrapalha o seu sono, atrapalha o seu relacionamento com as pessoas que estão em volta, porque você fica mal-humorado, porque tem algo que não está, que não para dentro da sua cabeça. E aí, eu não quero fugir do assunto, mas sim, tem saiu um artigo agora na revista Science, recente, que ele diz assim, como o ser humano perde com os seus pensamentos. Ele cita uma estatística, isso foi um artigo produzido em Harvard, que 95% do nosso tempo pensando são pensamentos que não levam a nada, é como se fossem perdidos. Apenas 5% do nosso pensamento são para criatividade, para o nosso lazer, para a nossa felicidade. Então, por isso que a própria Bíblia diz, olha, vocês devem renovar as mentes de vocês todos os dias, para que vocês alcancem corações sábios, para que vocês entendam com a perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, esse tesouro, eu observei na Bíblia que aqui está um tesouro riquíssimo. Nós temos dificuldades de entender, porque as palavras, elas não suportam a intensidade de Deus, da verdade de Deus. Elas não cabem. Elas não cabem. É como um caminhão de 50 toneladas com 1.000 toneladas em cima. Eu quisera contá-los, mas são bem mais do que se pode contar. Do que pode contar. É impossível. É impossível. Inescrutável, é insondável. São palavras que estão no Evangelho Romanos, né? Exatamente. Então, mesmo o hebraico, com todo o seu simbolismo, com a sua riqueza, ele não suporta. Porque há uma profundidade. Observe essa perspectiva de Mateus 7:1. Veja que perspectiva assim, que faz todo o sentido. Esse será e sempre será o maior sermão da história. Não tem como. Não tem como. Eu quanto mais leio, mais eu me apaixono, mais eu fico impressionado com o poder de um reino que não cabe nesse mundo. É de um reino que não cabe nesse mundo. Não cabe. Os seres humanos acabam aceitando e querem viver nele, creem nele. Mas ele não cabe, ele é muito maior do que as dimensões do pecado e da queda que hoje nós acabamos por viver. Estão longe, né? Mas são ideal para nós, para sermos conformes, né, à imagem do seu filho. Pastor, que coisa boa, né? Estou impactado aqui já por essas reflexões básicas. A última desse bloco, pastor, a última questão que vem na nossa mente e também surge aí do texto do irmão, é que nós somos especialistas hoje, especialistas. Esse homem tem PhD, doutorado em fazer, né? E emitir julgamento instantâneo. Eu não conheço uma pessoa, hoje eu não conheço, que não, passando por uma situação ou outra, não consiga emitir julgamento instantâneo. Quando eu olho para esse ensino, não julgueis, como este ensino pode me ajudar a evitar a ser esse julgador instintivo, julgando pelo meu instinto, pelo que eu acho, certo ou errado, simples, bom, feio, né, ou belo, né? Tentar fugir dessa dubiedade, são só duas opções, quando eu tenho outras para analisar, e como o texto me ajuda a trabalhar com isso?
O ensino de não julgueis, ele pode nos ajudar a combater essa tendência de emitir julgamentos rápidos, encorajando-nos a adotar uma postura mais reflexiva, mais paciente, mais empática com o nosso próximo. Em vez de reagirmos instantaneamente, somos chamados a pausar e a considerar a situação de maneira mais profunda, buscando entender antes de julgar. Isso não só reduz mal-entendidos e conflitos, mas também nos ajuda a desenvolver um caráter mais paciente, mais compassivo, alinhado com os ensinamentos de Cristo. Então, observe, o ato de não julgar, o primeiro ganhador é a própria pessoa, a paz que ela ganha. Porque eu diria que esse ensino, ele nos leva a ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena. Eu estar presente a mim mesmo, digamos assim, eu estar aqui presente agora, aqui e agora. Ele me leva a uma reflexão, primeiro a nem julgar a mim mesmo, aliás, no sentido de condenar, mas de julgar a mim mesmo no sentido de discernir o que está me incomodando. Então eu tenho que, a cada dia, limpar os meus pensamentos, retirar as mágoas, né? As mágoas são uma espécie de bomba relógio que ficam, e só é desarmada, só tem uma ferramenta que desarma, o perdão. Então, esse não julgar, ele é muito profundo. Ele tira de nós essa tendência imediatista, essa reatividade exacerbada. As pessoas, nós vivemos, eu vejo que esse tema, ele é muito importante para as nossas vidas nesse momento em que nós vivemos, porque nós vivemos num mundo acelerado, rápido, e que não há tempo, as pessoas não têm tempo nem para si mesmas. Às vezes, famílias estão almoçando à mesa, já vi isso, um está com o celular aqui, outro está ali, e eu, normalmente, na minha casa, eu sempre falo, olha só, estamos almoçando, bota os celulares todos aqui, desliguem. O senhor fez isso hoje, botou lá fora, botou longe. Botei longe, porque, primeiro, há duas questões, né? É um momento de nos confraternizarmos, de termos uma comunhão entre nós. Segundo, a proximidade de um celular, há uma radiação de eletromagnética muito forte que já foi constatado que é prejudicial à saúde. O senhor é engenheiro químico e físico, sabe disso. Exatamente. Eu não sou nada, não sei nada, viu? Estou dizendo que não é verdade, mas o senhor é engenheiro, o senhor pode afirmar, né? Existem aparelhos para medir sim, isso, pastor. Sim, e é muito pior quando está carregando. Eu li sobre isso. A taxa de expansão aumenta muito mais. Aumenta muito mais. Então, nesse momento, nesse aspecto, eu conclamo vocês a repensarem nessa questão de como, qual é o modo de vida. Eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus, eu estou vivendo uma vida tranquila, de paz, ou eu estou muito rápido, muito crítico. Quer ver uma coisa muito... Tem pessoas que... Por que muitas pessoas reclamam demais? Porque elas julgam demais. Então elas reclamam o tempo todo. Mas o interessante é que elas julgam sozinhas, né? Julgam sozinhas, exatamente. Aí são juízos dos outros e de si mesmo, mas em solidão. Em solidão. É um solilóquio. É um solilóquio. E aí eu falo que é um santo sofrimento, porque ele está ali sozinho. O senhor colocou um dado aí, 95% das coisas que nos preocupamos e ansiamos está no Sermão do Monte. Não andei... Olha que sermão. Esse sermão é tudo, né? Não andeis ansiosos. 95% do que você se preocupa e tentando amanhã, nunca vão acontecer. A psicologia hoje estuda isso há anos. 95% das questões que as pessoas estão ansiosas, estão desejosas, estão duvidosas e preocupadas, elas nunca virão acontecer. Exatamente. Por que o camarada espírito não vive? Aí está no Sermão do Monte. Basta cada dia o seu mal. É o melhor sermão que eu já li. De todos. Vontade de pregar esse sermão todo domingo, ficar todo domingo, até a gente virar crente de verdade, porque é isso que está na Bíblia. Né? E se nós aprendêssemos as pequenas coisas que estão nesse sermão,
o mundo seria outro, hein? Muito melhor. O céu desceria à terra, O né? céu seria a eternidade. Na realidade, nós já estamos vivendo a Sim, eternidade aqui. sim, sim. Mas nós teríamos essa proximidade da santidade. O reino de Deus estaria maiormente consolidado, Exato. né? Essa realidade da santidade de Deus mais próxima de nós. Isso mesmo, é isso e mesmo. seríamos mais infundidos por essa santidade. Amém. Então, ao invés de você reclamar, faça a gratidão, Amém. agradeça a Deus. É isso aí. Quando você terminar o seu dia, agradeça a Deus. Porque a gratidão, ela é justamente o contrário da condenação. Porque o juízo está ligado à condenação. Não tem como. Esse é o grande O problema. juiz tem o papel de emitir uma sentença, né? Ele tem que dar uma Tem que sentença, condenar. ele tem que dar Ou absolver. tem que dar uma sentença. E aí, nesse caso aqui, muitas vezes a gente tem que usar mais, muito mais o amor, a empatia, né? Para que o outro consiga mudar também. Porque você quer que o outro mude. Adianta condená-lo, deixá-lo no pecado, que bem você fez ao outro. Nenhum, né? Não conseguiu mudar nem um centímetro da altura dele, né? Por mais ansioso que esteve, não aumentou um centímetro de sua altura. Não adianta nada, tem que ajudá-lo a essa metamorfose cristã, né? Para que ele vá assimilando e vendo que os valores do reino são outros, né? Aí Jesus fala assim, não deis a esses cães ou porcos, está no texto, né? Está no texto. Muito fortes. Porque ele fala, esses caras não querem ouvir o que a gente está dizendo, que a gente fala de outra linguagem, né? Que bloco, pastor? Sim, pois não, pode terminar. A própria parábola que Jesus fala contra os fariseus, eles não entenderam. Não, Jesus estava falando deles. Eles se retiram, inclusive. Eles se retiram. Aquele texto Jesus disse, não, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E muitos pensam que ali ele está se referindo ao diabo, mas não, ele está se referindo aos fariseus. Na passagem, no contexto da passagem, embora o diabo faça isso também, mas naquela passagem ele está se referindo aos fariseus. É um sistema religioso falso, que engana a fé, que destrói a vida, né? E que não te conduz à vida eterna, porque não te faz praticar valores realmente do reino, né? É a grande mentira de João 8. Quando você crê numa mentira religiosa que cega os teus olhos, você morre naquela mentira e não é salvo, né? Não é salvo porque tem DNA de Abraão, você é salvo porque Jesus liberta, né? Pastor, que gostoso, que boa conversa. Foi só o primeiro bloco, né? Eu vou pedir o pessoal para não desligar, eu sei que está avançando, sexta-feira vai chegando aí, né? Estamos avançando à noite, mas eu peço para você ficar com a gente. Me dê um segundo, eu vou tomar uma água aqui com o pastor Wilson Franco, vamos tomar uma aguinha bem gelada, vamos revisar aqui o nosso segundo bloco. Intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Estamos de volta. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse episódio para mim vai ser bom, porque eu vou ser menos criticado aí na rede, né? O pessoal vai ter pouco espaço. Quem começar a falar mal de mim, eu vou colocar não julgueis, não julgueis. Vai ser o meu comentário no chat essa semana. O pessoal bate bastante aí no rosto do programa. Mas é assim mesmo, né? A gente está aqui para fazer um caminho, um trilho. Eu tenho dito o seguinte, não é um monólogo, né? É um diálogo. De alguma forma, é um debate. Uma dialética também. Dialética, né? O pessoal às vezes quer um monólogo, eu falo, monólogo tem um sermão de 1 hora, eu vou passar o link dos nossos convidados. O pessoal ouviu o monólogo do pregador e, por sinal, todos eles pregam muito bem, né? Muito bem. Pastor, vibrando com o nosso primeiro bloco, assim, que foi sensacional, a gente vai agora, produção, para o segundo bloco. Crosscast, o podcast da cruz. Pastor, não julgueis para que não sejais julgados. Uma ordem para viver sem julgar. Podemos viver sem julgar? E aí, pastor? Sim. Viver sem julgar significa não abdicar do discernimento, mas sim mudar a forma como aplicamos esse discernimento.
No versículo 6 de Mateus 7, Jesus nos chama a exercer um julgamento prudente e sábio, especialmente quando se trata de compartilhar coisas sagradas com aquelas pessoas que não as valorizam. O desafio é evitar um julgamento que condena e separa. Em vez disso, aplica o discernimento de maneira que promove bem-estar e a verdade, sem cair na armadilha da condenação. Mas ele diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. É muito forte. Não é perfeito, mas eu diria, e tá na dosagem perfeita. Observe, ele está dizendo, olha, não dê esse tipo de alimento àqueles que não têm capacidade para recebê-los. Esse é um ponto. Mas não condene essas pessoas. Então, observe que ele diz que o que nós não devemos fazer, no sentido, eu também enfrentei a inquietação, como posso não julgar? Parecia impossível separar o positivo do negativo sem algum tipo de julgamento. E nós vivemos em um mundo onde o discernimento é essencial para sobreviver. E a ideia de não julgar parecia minar a minha capacidade de agir. Mas será que isso é verdade? Comecei a questionar. Será que estamos realmente equipados para não julgar com precisão o que é bom e ruim? Aí vem as lições, né, das adversidades. Por exemplo, a vida começou a me mostrar que a resposta não é tão simples. Podemos estar certo de que algo é negativo? Será que a gente pode mesmo estar certo que alguma coisa é negativa? Mas como podemos ter certeza? Por exemplo, quando enfrentamos um fracasso nos negócios, quando perdemos um emprego ou enfrentamos uma doença grave, a nossa reação imediata é julgar esses eventos como negativos, ruins. Mas será que eles são realmente tão ruins? Às vezes, é nesses momentos de dor que encontramos nossas maiores lições de vida. Mas, pastor, nesse momento nós estamos, de alguma forma, emitindo um julgamento. Nós estamos emitindo um julgamento. Se eu estou desempregado, eu faço logo um juízo. Eu fui injustiçado. Estou dando um exemplo. Se eu entrei e fiquei doente, puxa vida, perdoe ouvinte, eu quero fazer o seu papel aqui. Puxa vida, eu não merecia isso. Eu já ouvi isso, né? Puxa, logo eu, né? Eu oro todo dia, sou um bom crente, um bom pai, tanta gente ruim no mundo, logo eu com essa doença. Então, imediatamente você vai emitir um juízo que diz respeito a essa sua dor ou esse seu sofrimento. Mas seria este julgamento que Jesus está dizendo? A impressão que eu tenho é que não, né? Não é esse julgamento. Sim. Não, porque o que ele está dizendo é aquele julgamento condenatório. Que condena. Né? Por exemplo, a perda de um ente querido, embora devastadora, pode nos forçar a refletir profundamente sobre o propósito da vida e o valor da vida. Então é bom. É bom nesse sentido. Eu vou sempre olhar como negativo pelo meu sofrimento. Pelo meu sofrimento. Pela perda que eu estou enfrentando, pela falta que me vai fazer quem morreu. Então, nessa ótica, assim, é tudo muito ruim. É tudo muito ruim. Mas, biblicamente, é muito bom. Que poderoso o corpo transformado, uma vida eterna com Deus, o sujeito morre salvo. O quanto ensino há sobre o valor da vida, né? Exatamente. Quem só aprende com a saúde quando passa a doença? Infelizmente é isso. Tem gente que só valoriza a saúde quando passa pela doença, então a doença foi boa. No caso dela, foi muito boa, porque levou a refletir sobre os valores de ter uma vida saudável. Eu penso assim. Para um salvo, né? Uma pessoa salva, a morte ela é a cura definitiva. Porque você parte desse corpo mortal, esse corpo decadente, para um corpo transformado à semelhança do corpo de Cristo pós-ressurreição. Então, é um corpo que nunca envelhece mais, que não erra, que não peca, um corpo glorificado. Então, nesse aspecto, a doença, às vezes, ela pode nos ensinar a valorizar cada momento da nossa vida, fortalecer os nossos laços familiares, os nossos laços com os nossos irmãos. Mas aí o sermão está certo, mais uma vez certo, pastor. Eu sei que eu vou interromper, mas faço para ajudar. Não, está ótimo. Está certo por quê? Porque o sermão diz, a régua com que medires. O que eu estou entendendo é que o senhor está medindo pela régua de Deus. O senhor está avaliando por uma ótica divina. E esse é o correto. E é isso que diz o texto. A régua com que medires, com essa será medido. O que o reino de Deus está dizendo é que aquilo que você está pensando que é ruim é bom para você. E se o reino está dizendo, é bom mesmo. A régua é boa. A medida, na verdade,
está correta. A gente erra porque lê com uma mente medíocre, pequena, contaminada pelo pecado, rasa, pobre, uma hermenêutica de 2 dígitos. Não é isso. Então, para mim, eu continuo dizendo, o sermão é magnífico. Por quê? Porque faz com que a régua suba, vá para outro nível. Você vai pensar com as concepções do reino e não com os desvalores e desvelos da vida, né? Mas o desejo de Deus, o pastor colocou algo aqui muito especial. Sim. O desejo de Deus é que cada um dos seus filhos, dos seus servos, eles olhem as coisas e os eventos pela ótica de Deus. Então, a régua com que medires, ele está chamando a régua de Jesus. Ele está invocando uma régua do reino, um valor mais alto. Um valor mais alto, algo que transcende a nossa lógica, digamos, a nossa pequena lógica e rasa humana. Né? Então, nesse sentido, é muito importante nós olharmos nessa, digamos assim, nessa ótica de Deus. Eu fui fazer o pastor Valdemir me convidou para fazer uma oração num domingo desse, e aí eu lembro na oração, depois muita gente me procurou depois do culto, mas eu não sabia que podia orar assim. Eu orei assim, no meio da oração, eu sempre normalmente começo a oração, eu chamo Santíssimo Deus, em função do nome de Deus ser santíssimo, né? Santo 3 vezes, porque no hebraico não tem superlativo. Então, aí eu, no meio da oração, eu disse assim, Senhor, muda o meu querer, porque o meu querer está defeituoso. Ele é defeituoso. Porque eu quero ter o querer do Senhor. O meu querer e o efetuar. Sim. Então, tem sido, digamos, nesses últimos tempos, Senhor, muda o meu querer. Eu quero ter o querer. Eu abdico do meu querer totalmente, porque ele está com defeito. Se você passar a confiar em Deus, né, ele modifica o desejo, aí diz o salmista, deleita-te no Senhor, ele considerará os desejos do teu coração. Porque Deus muda os desejos. Muda os desejos. Coisa linda isso. É coisa linda. Fantástico. Então, nesse aspecto, assim, mas e o meu livre-arbítrio? Eu estou livremente, eu quero arbitrar, a capacidade de arbitrar com a perspectiva de Deus, não a minha. Porque a minha está com defeito, eu sempre vou errar. Que o meu juízo seja o de Deus, né? Que a minha régua seja divina. Divina. Na verdade, você se torna um escravo de Deus, da vontade dele. Isso é muito bom. É isso que o texto trata. Exatamente. E a Bíblia... Seja rendido a essa vontade. E foi bom o senhor colocar aqui a questão do escravo de Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que você é escravo de Deus, tanto no Primeiro Testamento quanto no Novo Testamento. Os dois. No grego lá tem 3 palavras para escravo. No hebraico também é a mesma coisa. Então, e aí vem uma outra questão, pastor. A diaconia do servo, né? O doulos da escravidão, tem o ruperetas do serviço mais... Né? Aquilo é fantástico, aquilo é fantástico. Eu sou apaixonado pelos textos da língua original. Fiz um debate aqui, inclusive, sobre isso, porque é fantástico. Quando você tem acesso as questões da terminologia original, você vai verificando que beleza de traduções o Evangelho vai dando, né? Vai dando, e aí a gente começa a olhar o contexto histórico da época, como faz sentido. Faz muito. Muito sentido. Muito sentido. É igual, rapidamente, aquele texto em que Jesus diz que a igreja avança sobre as portas do inferno. Parece que, olhando pela perspectiva de hoje, parece que a igreja está numa posição passiva. Não, as portas de uma cidade naquela época significavam o poder de uma cidade. Quanto mais forte eram os portões, mais difícil era ser invadida. Quanto mais sábias forem as mentes, mais difícil será que você destrua uma igreja, uma família, uma casa, porque a nossa mente, o nosso poder de decidir está no intelecto aqui. Também, exato. E quando você tem uma mente guardada e protegida pelo Espírito, pensa se o inimigo vai entrar, não vai nada. Porque todas as suas decisões conspiram contra tudo aquilo que ele tenta. Por isso os portões, né? Guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque dali procedem saídas, decisões. Se você tem mente forte, né? Usa uma prática espiritual que vem do reino, a tua casa está guardada, teus portões estão cerrados. Concordo. E aí vamos para aquele texto lá de 1 João 5,18, se eu não estou enganado. Sim.
o maligno não toca nos filhos Não de toca, Deus. não Não toca. toca. 1 João 5. Não toca. É. E o maligno não lhe toca. Porque Não, não tem entrada. Não tem entrada. Você Então não- eu Você não fico... está abrindo práticas nenhum poder decisório que ele vai participar. Eu às vezes fico preocupado, a gente às vezes passa na televisão textos, aliás, canais e vendo o que está sendo feito nas programações evangélicas e algumas coisas não batem muito com o Novo Testamento. Então é que as pessoas dizem, não, olha, você tem que se proteger, fazer não sei quantos dias de oração para que o diabo não... Você não tem que fazer nada Não disso. são ações, são práticas, é viver. É vivência, é vivência. É o espírito, é a proteção do espírito. Que... Às vezes tem quase que um misto de espiritismo, feitiçaria, macumbaria. Trabalhos que você tem que fazer para... Está fora, né? Está fora. Tem mais a ver com romanismo, pouco com cristianismo. Do que com cristianismo, exatamente. Pastor, obrigado. Que coisa boa. Para fechar aqui, a gente não pode deixar o ouvinte no vazio, até porque eu interrompi bastante. O senhor já peço perdão. Não, está tranquilo. Interrompi o pastor de novo aqui. Por favor, me perdoa. Não. Mas vamos lá, para fechar. O julgamento instantâneo e sem uma reflexão correta limita a nossa melhor compreensão do que aconteceu. Eu creio assim. O julgamento instantâneo, sem uma reflexão correta, limita a nossa melhor compreensão do que aconteceu. Por quê? Impede que aproveitemos o melhor acontecido para o nosso crescimento pessoal. Em resumo, foi isso que o senhor disse. Pense mais, reflita mais, que você vai compreender muito mais para além de duas opções. Por que você está passando isso? Por que enfrentou aquilo? Por que aquela pessoa se comporta assim? Em resumo, nesse bloco, essa é a resposta. O julgamento instantâneo sem reflexão limita nossa compreensão do que aconteceu. Certo, errado, frio, quente, fica muito pobre para examinar essa questão toda que a gente está julgando aqui. E eu queria fechar esse bloco com uma palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, o texto que nós usamos normalmente para celebrar a ceia. Se cada um de nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Então, se eu tenho que fazer um julgamento consciente da minha pessoa, do meu propósito aqui nessa terra, do propósito que Deus tem para mim, para a minha vida, e aí sim, não é? Esse julgamento que eu faço de mim mesmo, dos outros não. Ele está dizendo assim, julgue a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame. Não é aquele julgamento de flagelação. Aí já agora, um autoexame a partir da régua do alto, da régua soberana. Mas sempre tem... O exame, ele tem sempre... É muito boa, essas interferências estão sendo muito precisas, porque ela tem colocado o seguinte, ela tem fechado aqui, tem sido um complemento, né? Tudo que você fizer na sua vida, faça na perspectiva de Deus. É isso aí. Está lá no sermão para terminar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Olha que sermão. O sermão é completo. Veja que o demais coisa é colocado assim numa posição de terceira categoria, quase assim. E as demais coisas é tudo que se relaciona à nossa vida. Então, observe qual é a prioridade do reino. E o problema é quando essa prioridade ela é invertida. Nós colocamos nós na frente, nós aquilo, eu quero isso, é aquilo. E aí entra a ganância. E infelizmente, muitos arraiais, eles têm propagado essa ganância, despertado nos corações das pessoas. Aí ele fala, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Ele fala comer, vestir, beber, né? Coisas que praticamente deixam o homem maluco. Ele fala, se você confiar mais em mim, essas coisas saem da sua mente. Está no sermão. Eu resolvo tudo para você. Que bom, pastor. Obrigado. Que bloco. Acho que o ouvinte vai ficar maluco aí para tanta ideia boa, tanta coisa boa que surgiu daqui, não é? A gente está sempre numa hermenêutica desse texto. Eu falo que esse texto é hermenêutica 1 e 2, né? E o senhor foi para 3. O senhor foi para a questão do homem, a questão social, a questão do problema do relacionamento, que também, no meu caso, é uma hermenêutica extremamente correta, porque está no conjunto do sermão o tempo todo. Tá todo. Vai afetar a sua família, a sua casa, a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Quando você aplica esse versículo, olhando desde o início do sermão até o final, como ele vai conectar com o reino, né? Com as pessoas, com o próximo, a questão do pecado, mas consigo mesmo. É a hora que você tem que olhar e exigir que esteja em você. Tira essa trave do teu olho. O que é isso? O que te impede de ver coisas muito, né?
Por que está falando no olho, né? Visão, né? Visão. Você está com uma visão distorcida de si mesmo e do outro, porque só consegue olhar para o defeito do outro. Nunca parou para melhorar você, como ser humano, como pessoa, né? E aí vamos buscar um pouquinho de aqui, só para dar um equilíbrio. A psicologia cognitiva diz que quando normalmente as pessoas, aquilo que elas criticam nas outras, aquilo que elas olham de ruim nas outras pessoas, normalmente é exatamente aquele o problema dela. É o espelho dela. É o espelho. Aí exatamente. A psicologia cognitiva, nesse aspecto, é a autoimagem. Você vê no outro tudo aquilo que você projeta lá. Pum. Projeta lá. Infelizmente. Agora, veja, essa palavra foi escrita há milhares de anos. E ela está aí valendo. Ela está superando neurociência, psicologia positiva. Eu estou já há 4 anos estudando neurociência e psicologia positiva. E tudo está afinado com a Bíblia. E apontando para o futuro. Para melhorar o ser humano e levá-lo à nova terra que Deus deseja. Pastor, obrigado pela sua participação. Eu estou triste, porque daqui a pouco a gente tem um comercial e acabou, mas é assim, né? Daqui a pouco a gente vai subir a hashtag volta, né? Volta o Wilson Frank, volta o Wilson Frank. É o debate 2, eu vi que o senhor tem vários textos, vários livros, né? Vamos então pensar já. Faz aí, meu irmão, agora no chat, volta, sobe a hashtag aí, para a gente poder convencer o nosso pastor, para não esperar 43 episódios para voltar aqui não, tá bom? Pessoal, intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, você já conhece a Ribeiro Brum Contabilidade? Estou aqui para apresentar como nossa equipe pode ajudar a sua igreja a administrar as finanças de maneira eficaz e transparente. Há mais de 24 anos, temos sido parceiros confiáveis de centenas de organizações religiosas, oferecendo serviços contábeis especializados para as entidades sem finalidade lucrativa. Nós entendemos as necessidades únicas das igrejas quando se trata de uma gestão financeira. Nós estamos aqui para fornecer essas soluções personalizadas. Nós oferecemos uma ampla gama de serviços, desde a preparação dessas declarações fiscais específicas até uma consultoria financeira adaptada para a sua igreja. E ao escolher a Ribeiro Brum Contabilidade, a sua igreja ela receberá a atenção personalizada, precisão nos registros financeiros e orientação especializada para garantir a conformidade e regulamentos fiscais. Conte com a Ribeiro Brum, nós estamos aqui para ajudar a sua igreja a controlar e gerenciar melhor o seu patrimônio. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. É isso aí, estamos de volta, né? Estamos fechando aí o programa de hoje, programaço, né? Muito maravilhoso, 30 de agosto. Estamos terminando, amanhã dia 31, o mês de agosto termina, vai para conta e você já amanhece seu domingão em setembro. Bom, hoje eu estou tranquilo, eu sei que o chat vai me poupar bastante aí nos comentários. Tá, não julgueis, pessoal, não julgueis, né? Só faz o seguinte, né? Dá uma desobedecida agora, se você gostou, dá um like, se você não gostou, dá um dislike. Esse juízo a gente precisa, porque na verdade é a nossa pauta para continuar, né? Dá o like, né, Carol? Dá um like, né, o Claudinho? Tá valendo, viu? Não pense que você está julgando, você está expressando o seu coração. Gostou, dá um like, não gostou, dá 2 dislikes, fica à vontade, não tem problema nenhum não. Mas no chat poupa a gente, porque não julgueis, não julgueis, não julgueis. Vamos lá, pessoal, bloco 3, terminando, com muita tristeza, programaço. Eu, particularmente, sempre interpretei esse texto pelas linhas 1 e 2 da hermenêutica e da teologia, e hoje o pastor subiu a régua, foi para o nível 3, estamos num momento novo aqui. Se você depois quiser acesso ao texto, ele vai botar lá em algum espaço na rede de computadores, a gente dá o link, vamos dar o link da Carol no nosso canal, para o pessoal ler o texto todo, né? O texto é um texto, acho que 4 páginas, mas muito primoroso para seu crescimento. Pastor Wilson, para terminar, e a gente vai para o final mesmo, não julgueis para que não sejam julgados, não estaria revelando de fato que nós não estamos realmente equipados para julgar com precisão. Jesus fala de
que a gente precisa de outros valores, de outro reino, de outra moral, quase que de outra vida, para poder ser uma pessoa em condições de avaliar melhor o mundo. Então, não julgueis, não estaria dizendo que, de fato, nós não estamos realmente qualificados para julgar com precisão? Exatamente isso. A resposta é sim. Jesus nos lembra que nós não estamos equipados para julgar com precisão porque o nosso entendimento é limitado e muitas vezes distorcido pelos nossos preconceitos e falhas. Então Tem a ver com a natureza decadente, caída do homem, a queda. O pecado afetou todo esse juízo da gente. Né? O pecado afetou todo esse juízo. Então, e nós criamos uma espécie de conceitos das coisas. Então, quando uma criança... Observe essa comparação, meu ouvinte. Uma criança, ela olha para uma flor, ela vê aquela flor na sua pureza, a rosa. Então, ela vê a flor na sua beleza total. Quando eu olho para a flor, eu, na minha fase adulta, eu olho para a flor com todos os meus conceitos da química, com os conceitos que foram colocados, com os condicionamentos que foram colocados na minha personalidade. Então, eu olho para aquela flor. E aí, por isso que Jesus disse assim, olha, aquele que não se fizer como criança não pode entrar no reino do céu. Não na sua infantilidade, na sua criancice, mas de olhar as coisas de Deus na sua inteireza, sem nenhum preconceito, sem querer nenhum tipo de julgamento. A régua com que... Seria menos contaminado, né? Menos contaminado, de uma maneira mais pura. Então, a régua com que nós julgamos os outros, muitas vezes, ela é imperfeita. E, ao usá-la, podemos estar condenando a nós mesmos. A verdadeira sabedoria vem de discernir como Deus julga, buscando pureza em nossas atitudes e permitindo que essa perspectiva divina guie as nossas interações. Então, essa ordem de Jesus para que a gente não faça, para que nós não façamos julgamentos, é justamente porque nós não estamos equipados. E o pior, estamos ficando cada vez mais desequipados, porque há uma coisa do eu verdadeiro e o eu condicionado. Isso faz parte até de um dos meus livros. O eu verdadeiro é aquele eu na nossa essência pura, a minha identidade, a imagem e semelhança de Deus, que foi resgatada na regeneração. Então, o eu condicionado é todo o condicionamento que eu recebi desde criança, dos meus pais, das escolas, dos lugares, da mídia que nos condiciona a querer consumir cada vez mais. Então, hoje, se nós não tivermos cuidado, esse condicionamento, esse eu condicionado quer sempre tomar conta. E o eu condicionado, ele é um eu julgador, condenador. Contaminado, né? Bem contaminado, contaminado. Bem comprometido. Muito Ele usa uma régua antropocêntrica, muito humana, muito frágil. Muito egoísmo, né? Nesse aspecto. Entendi. Bom, aí vem a questão. Quando alguém fracassa, perde seu emprego, é diagnosticado com uma doença grave. Imagina se esse camarada que perde o emprego é diagnosticado com uma doença grave, se ele tem capacidade de julgar para ele se o que ele está vivendo é bom ou ruim, né? Se o que ele está passando é positivo ou negativo. Imagino que se ele usar a régua correta, talvez sim, mas usando a régua errada, com certeza não. Como é que fica isso, pastor? Esse cara que perde emprego, passa por uma doença, ele pode, de fato, e tem condições humanas de julgar, de emitir algum juízo sobre o que ele está passando? Olha, em momentos de adversidade, é natural julgar a situação como negativa. Mas esse julgamento imediato pode obscurecer o potencial de aprendizado e crescimento que essas experiências oferecem. Então, há um potencial de aprendizado, de crescimento, que essas experiências, mesmo doloridas, elas nos oferecem. Muitas vezes, nossas maiores lições de desenvolvimento pessoal vêm de momentos mais difíceis. Portanto, em vez de julgar rapidamente, deveríamos procurar entender o que podemos aprender, né? Apreender e como podemos crescer através dessas experiências. E buscar mais o nosso Deus. Aproveitar esse momento para interagir mais com Deus. Eu sempre digo, olha,
interaja o máximo com Deus, busque a unidade com Deus, busque a Deus, busque viver os preceitos de Deus enquanto você está em plena saúde, enquanto tudo vai bem, porque normalmente quando tudo vai bem nós colocamos tudo no piloto automático e esquecemos até de Deus e das coisas de Deus. Está tudo bem. E aí precisa ver um balanço, umas ondas tenebrosas, algo tempestuoso, e aí nós nos corremos e até os ateus voltam para Deus. Eu estava vendo um filme de alguém que se dizia ateu num avião, o avião foi atingido por um raio, uma coisa muito difícil, mas aconteceu, e foi um filme baseado na vida real, e no final tinha um ateu do lado de um rabino. No final, o ateu estava mais crente do que o rabino. Olha isso. Então, aproveite os seus momentos felizes e se aproxime mais de Deus. Esse é um Amém. Para terminar, pastor, faltam aqui apenas dois pensamentos. Eu diria o seguinte, na nossa conversa aqui, Jesus disse em uma das suas orações, né? Palavras da cruz, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a frase de oração e perdão de Jesus àqueles que participam da crucificação. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus mostrou ali o quê? Compreensão profunda da natureza humana e da ignorância que leva ao sofrimento. Mas ele não decidiu julgá-los. Pai, condena-lhes. Pai, puna-os, por exemplo. Porque ele já os absolveu. Ele decidiu, antes de julgar ou dar, no sentido do julgamento, uma sentença, ele já perdoou. Ele já estaria usando uma régua diferente, ele trabalha com um outro valor que a maioria de nós se recusa hoje a enfrentar. A gente quer ir primeiro para o juízo e não para o perdão. Onde ficaria pai, perdoa-lhes o que? Porque não sabe o que fazem para nós hoje. Olha, eu lembro agora, né, assim que eu comecei nas conferências no ano 2000, passei vários anos fazendo conferências. E uma das conferências, né, alguém me perguntou sobre essa questão da crucificação de Jesus. Eu disse, olha, irmãos, Jesus é muito bom. Ele é muito bom. Se fosse eu levantaria, faria aquele povo todo, levantaria aquele povo assim, 10 metros do chão, formaria um forno embaixo. Desceria. E embaixo, e uma chuva de fogo e enxofre. Graças a Deus, o Senhor não é Jesus. Mas não deixaria eles morrer. Aí alguém falou assim, mas você está sendo muito duro. E eu pensei, realmente eu estou sendo muito duro. Mas eu fico imaginando, pastor, o inferno. Jesus, o inferno seria melhor para eles passar por esse fogo do que ir para o inferno. Mas vamos responder a questão de Jesus. Vamos responder. O perdão de Jesus demonstra que ele reconhecia o pecado e a ignorância dos homens, mas escolheu responder com compreensão e misericórdia, em vez de condenação. Jesus tinha o poder e a autoridade para julgar e condenar, mas optou oferecer a graça, exemplificando a profundidade do amor de Deus. O perdão nesse contexto não é a ausência de julgamento, mas uma escolha de transcender o julgamento em favor do amor e da reconciliação. Amém. O fato é que esses que pecaram, o pecado e a condenação ele já tem. A régua e a santidade de Deus que define a questão de que são pecadores, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, a palavra perdão pressupõe que são pecadores, por isso precisam ser perdoados. Mas o que Jesus percebe é uma leitura simples, mas talvez muito objetiva do que eu quero dizer aqui. Ele perdoa porque juízo e condenação ele já tem, as pessoas já têm. Eles já estão condenados. A santidade de Deus os condena. A própria morte expiatória de Jesus explica o que está acontecendo. A total incapacidade deles se ajudarem. Eles não podem se salvar. Aí Jesus olha com a compaixão, porque ele tem a informação da régua de Deus, e diz, Pai, a única chance deles é o perdão. O juízo já é severo, o pecado já os condena. A porta 3 aqui é a solução. Pai, perdoa-lhes, porque é a porta para a salvação. Isso é o evangelho da graça, né, pastor? Esse é o evangelho da graça e nós louvamos muito o nosso Santíssimo Deus por Ele, porque é por Ele que nós estamos aqui. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Como que Jesus conseguiu encarnar esse evangelho? Qualquer um de nós teria, como o senhor falou, um senso de justiça.
Você fala tudo isso, então vamos meter uma régua em vocês. Com a mesma grosseria que trata Jesus, vamos tratar vocês. Bom, Mas percebe que a régua ali é o perdão? O perdão. E que a medida única é a solução para os pecados? Porque a santidade de Deus já os condena. O pecado já é real, por isso precisam perdoar. O que Jesus traz para a pauta? Ele traz o perdão. Porque é o que falta ali. Do resto sobra. Mas o perdão não tem. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E é algo, do ponto de vista humano, inexplicável, porque o pastor colocou muito bem, qualquer um de nós derreteria o planeta. Qualquer um de nós. Com o poder que Qualquer Jesus ser tinha nas humano, mãos. qualquer ser Com humano. o poder de Deus, do haja fazer todo o Vejo o universo. que a América faz com seus mísseis, vejo o que o Israel faz com seus tanques, vejo o que a Rússia ou a Ucrânia faz com suas bombas. Está aí, né? Tá aí. Se você está sentindo falta de alguma coisa, de perdão, de pacificação, de misericórdia. Por De isso empatia, a pauta de Jesus é muito mais poderosa, é muito mais mas preciosa. muito além. Eu diria muito mais devastadora no sentido de arrumar a situação do que esse troço aí que está posto, que é esse pecado, né? Pastor, que pena que vai acabar. Eu estou triste, viu? Mas vamos fazer o... Volta o Wilson Flank que eu termino. Pastor, com um olhar naquela câmera do senhor, a última palavra do senhor ao nosso ouvinte, porque no final de tudo, será que ele entendeu ou não entendeu? O que significa de fato não julgar, pastor? Só a consideração final e eu fecho aqui. O que significa de fato? Meu querido ouvinte, não julgar significa aceitar as coisas como elas são. Mas isso não é sinônimo de passividade ou resignação. É uma postura de aceitação que permite ver além da dualidade do bem e do mal, encontrar sabedoria e crescimento em todas as experiências. Essa aceitação nos liberta da resistência que causa sofrimento, permitindo-nos agir numa posição de paz e clareza, aprendendo e evoluindo em cada situação. Então, nesse aspecto, é o que fica para nós. Vamos evoluir em cada situação, não deixando, sendo passivo, não. É não sofrer com aquilo que está nos atingindo. Porque a nossa reação aos eventos que acontecem conosco é mais devastadora em nossas mentes do que os próprios eventos. Pode observar algo que aconteceu na sua vida. Esse acontecimento, ele é menos devastador do que a reação que você teve a esse acontecimento. E Jesus está colocando esse não julgueis para que você se liberte disso. Isso é libertador. Para que isso não fique ruminando na sua mente, para que você não seja como a maioria, que passa 95% dos seus pensamentos com pensamentos ruminativos e pensamentos que não chegam a lugar nenhum, que causam sofrimento e dor. Você pode ser feliz em Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Quem está em casa, né? Quem chegou agora, chegou atrasado, volta lá no início do programa, assiste, volta o cursor, assiste tudo. E lembrar vocês que o nosso assunto de hoje, Mateus capítulo 7, de 1 a 6, foi a nossa temática, no Mateus 7, de 1 a 6, o Sermão do Monte, que vai desde Mateus capítulo 5 até Mateus 7, versículo 28. Se você quer ser abençoado, não durma hoje, não termine o seu sábado sem ler esse sermão, magnífico sermão do Evangelho de Mateus capítulo 5 até o Mateus capítulo 7, 28, e você verá que a régua é mais em cima, que há valores muito mais altos do que, quem sabe, você está praticando hoje. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, não gostou, dá um dislike. Vou fazer o quê? Tem quem não gosta, não é? Mas está aqui o programa. Quero agradecer muito ao pastor convidado, pastor Wilson Flank, e dizer que nós recebemos aqui, pastor, um livro para passar para o irmão de presente, é Sermões de Spurgeon, sobre o Sermão do Monte. Fantástico, uma obra fantástica. A gente trabalhou o Sermão do Monte, apenas um versículo, hoje nós trabalhamos um versículo, ainda que o contexto de 6 versículos, mas nós focamos em um, né, e usando 6. O Sermão do Monte, Charles Spurgeon, é muito rico a obra, ele tem assim para você todos os versículos comentados e os sermões que ele pregou sobre o assunto. Como o tema de hoje era Sermão do Monte, nada melhor do que o senhor ganhar série Sermões de Charles Spurgeon, o Sermão do Monte. Está aqui o presente para o senhor, né? O nosso programa agradece. Pix não tem, dinheiro não tem, a gente aqui leva só na graça dos irmãos servindo, mas fica a nossa gratidão. Eu queria que o senhor agradecesse agora e agradecesse a audiência e se despedisse aí do nosso pessoal, tá? Eu agradeço muito, pastor Carlos Elias, por essa oportunidade aqui, agradeço ao nosso Santíssimo Deus que nos permite viver a cada dia e viver experiências maravilhosas com a palavra, com a sua santa palavra. Aqui o presente, gostei muito do presente e eu recomendo a você, Sermões de Spurgeon, sobre o Sermão do Monte.
não só esse Sermão do Monte, mas tudo que Spurgeon, que tiver de Spurgeon publicado, pode comprar. Maravilhoso. Porque foi um grande pregador, um grande teólogo. O pão diário, a devocional dele dia por dia é a coisa mais excelente. linda. Eu fico muito grato, agradecido, agradeço muito de coração. Que Deus abençoe pastor Carlos Elias, abençoe a Primeira Igreja Batista de Campo Grande e cada um de vocês que estão nos ouvindo. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Espero que volte. O pessoal vai subir a hashtag, assim, faz uma pressão aí na produção, a gente marcar o novo encontro com o senhor e com a nossa audiência. Pessoal, o programa terminando, né? Já está tarde, eu quero encerrar convidando você para o próximo episódio. Próximo episódio é o episódio 44. 43 foi para conta, foi hoje o episódio da semana que vem é o 44. Semana que vem é véspera de feriado, é 6 de setembro, mas não tem feriado, porque não dorme nem descansa o guarda de Israel. O programa vai estar na pauta, o programa será 6 de setembro, sexta-feira, 21h30, antes de ir para o desfile ou para qualquer passeata que você vai participar, por favor, se liga no Crosscast. Sexta-feira, 6/9, 21h30, qual é o tema? A saúde mental e a sua igreja. É isso mesmo, a saúde mental e a sua igreja. Saúde mental está na pauta, é pauta do Crosscast, e nós vamos analisar as questões sociais, as questões culturais e a questão bíblica de como podemos ajudar e nos relacionar com pessoas que estão diagnosticadas com problema de saúde mental. Psicóloga Sônia Mendes, que já esteve por aqui, ela volta, é a segunda vez que você pediu, ela voltou, ela vai estar conosco. Até semana que vem, até sexta-feira, 6 de setembro, 21h30, a saúde mental e sua igreja. Deus te abençoe, letrinha subindo, programa terminando. Vamos dar um tchau. Tchau, pessoal. Fica na paz. Deus abençoe sua casa.